Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor. Aqui nós estamos entrando no ministério da palavra. Pedimos, ó Pai, a tua graça, a tua sabedoria para comunicar as tuas verdades, Senhor. Que o Santo Espírito possa estar traduzindo, ampliando cada verdade comunicada nesta noite. Pai, nós nos rendemos ao ministério do Espírito e dizemos, glorifica o teu nome nessa noite. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, nós iniciamos domingo a nossa série Resgatando a Honra. E domingo passado nós estivemos falando sobre nós estarmos honrando a Deus. Nós estarmos centralizando Deus. Deus sendo prioridade em nossas vidas. A importância das nossas vidas estarem em ordem com Ele. E de nós não estarmos oferecendo para Ele o resto, mas sim a melhor parte. Normalmente, que não era para ser assim, a grande maioria das pessoas tem oferecido a Ele o restante, seja do tempo, seja de alguma coisa da sua vida, mas tem oferecido o que sobra, ou seja, Deus tem ficado por último na agenda. Se sobrar um tempo, se houver oportunidade, se um dia eu achar que for o tempo, o necessário, assim eu vou fazer. E domingo nós estivemos falando sobre a importância, nós entendemos, um Deus que precisa ser honrado, glorificado, entronizado e precisa ser priorizado em nossas vidas. E os cuidados dessa vida, as dificuldades, as lutas e batalhas têm nos distraído da centralidade de Deus. E por conta disso nós temos negociado princípios. Temos negociado princípios por conta da nossa vida social, a nossa vida do dia a dia, e temos colocado a nossa conexão com Deus em segundo plano. E o propósito dessa série é resgatar esse princípio. Porque nós vivemos pela palavra, e quando Deus é honrado, Ele passa a nos honrar. Quando nós centralizamos a Deus, nós passamos a estar no epicentro da vontade do Senhor, aonde tudo acontece, aonde tudo é criado, aonde tudo é estabelecido. E a vontade do Senhor é que os seus filhos desfrutem de todas as bênçãos quais Ele determinou. Segundo estudiosos, há mais de 8.000 promessas do Senhor para mim e para você. E diz a palavra do Senhor que em todas essas promessas tem um sim, um amém da parte dEle. Agora, essas promessas, elas se evidenciam quando nós acessamos os princípios. Não tem como eu desfrutar das promessas do Senhor, não tem como eu desfrutar das bênçãos que estão contidas nas regiões celestiais, como diz a palavra do Senhor, que Ele nos abençoou com todas, sim, todas as bênçãos espirituais, todas as nas regiões celestiais. E para nós estarmos desfrutando de todas essas bênçãos que são contidas no reino espiritual, é necessário nós acessarmos os princípios. Portanto, nós temos percebido da parte do Senhor a importância de nós estarmos fundamentando as nossas vidas, de nós estarmos sendo responsivos àquilo que nós temos recebido da parte dEle. Tiago, quando fala a respeito de um coração responsivo, Tiago capítulo 1, verso 22, ele diz, não sede somente os ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor. E quando você volta para o Velho Testamento, você vai ver os homens de Deus, eles tendo essa consciência, e eles guardando a palavra do Senhor em seus corações, para não transgredir, para não negociar os princípios, porque eles entendiam que vivendo em princípios, acessando os princípios, eles desfrutariam da promessa do Senhor, eles desfrutariam da bondade do Senhor. E nós temos vários episódios no Velho Testamento e no Novo Testamento de pessoas que deixaram de praticar o princípio, que deixaram de viver à altura do princípio e negociaram o princípio por conta da situação, por conta das circunstâncias, por conta da pressão, por conta dos desafios. Elas simplesmente fizeram uma negociação, e por conta dessa negociação elas ficaram expostas a uma maldição, elas ficaram expostas pelas consequências das suas escolhas em estar negociando princípios. Portanto, essa série, Resgatando a Honra, ela tem o propósito de nos levar no eixo, tem o propósito de nos levar ao epicentro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita
e agradável, como diz a palavra do Senhor. E eu quero encorajar você nessa noite, eu quero estimular você, eu quero chacoalhar você a simplesmente se despertar e dizer: uau, eu preciso centralizar Deus na minha vida, eu preciso que Ele venha ser prioridade na minha vida, eu preciso olhar para a minha agenda pessoal, a minha agenda de vida, e eu preciso colocar Deus no topo de todas as coisas. Certa feita, Jesus, falando com seus discípulos, Mateus 6,33, Ele é bem claro, falando com seus discípulos, dizendo: olha, buscai primeiramente, não é secundariamente, primeiramente o reino dos céus e toda a sua justiça, as demais coisas os serão acrescentadas. E queridos, Deus tem nos chamado a essa consciência. Não tem como eu ser abençoado, não tem como eu viver a potencialidade de Deus aqui na terra, não tem como viver como filho que desfruta a bondade do Senhor sem acessar os princípios, porque Deus não negocia princípios. Deus, Ele se movimenta em cima de princípios, e Deus jamais vai negociar princípios. Deus jamais vai quebrar uma lei que Ele estabeleceu, porque Deus é um Deus de leis, Deus é um Deus de princípios, e Ele se movimenta através de princípios. E quando eu acesso um princípio, eu estou acessando a movimentação de Deus em prol da minha vida. Então toda vez que eu me deparo com verdades bíblicas e eu começo a praticar essas verdades bíblicas, o que eu estou fazendo? Eu estou acessando a movimentação de Deus em minha vida. Eu estou movendo Deus, eu estou criando um trilho, eu estou criando um caminho para que Deus ande, para que Deus entre e para que Deus comece a fazer uma obra na minha vida. Portanto, nós iniciamos domingo falando sobre a importância de nós estarmos honrando a Deus. Diga à pessoa que está ao seu lado: Deus tem lhe chamado para honrá-lo. Aleluia. Amém. Aleluia. E eu quero convidar nessa noite você a abrir sua Bíblia comigo. Nós estamos aqui no segundo episódio da nossa série Resgatando a Honra. O tema é honra às autoridades. Então o negócio nessa noite vai pegar um pouquinho mais. Quantos estão empolgados porque vai pegar o negócio? Quantos estão felizes? Digam amém. Quantos prometem não ficar bravo comigo? Diga amém. Então tá bom. Honra às autoridades. A base que eu quero usar é Romanos capítulo 13, verso 1. Paulo aqui, que escreve essa carta aos Romanos, e não somente está dentro de um contexto religioso, místico da época, onde ele estava fundamentando, estabelecendo a igreja nesse lugar, como também ele estava diante de um quadro político. Ele estava diante de pessoas que estavam sendo movimentadas, estavam sendo direcionadas pela política da época, e a indiferença de algumas pessoas no que diz respeito às figuras de autoridade. Esse é o contexto. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Embora Paulo está falando sobre as autoridades governamentais, o cerne da carta é justamente sobre as autoridades governamentais. O que me chama a atenção é que ele diz aqui, na parte B do versículo: pois não há autoridade que não venha de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: ninguém tem autoridade aqui na terra se Deus não conceder.
Ninguém tem o poder, ninguém tem essa autoridade aqui na terra, se Deus não der. Houve um momento onde um homem exercia um poder, uma autoridade, e ele é confrontado a respeito disso, porque ele se achava detentor dessa autoridade, se achava detentor desse poder. E ele é confrontado com essas palavras: você só tem autoridade porque o Pai tem lhe dado. Porque nenhum homem tem autoridade se o Pai não lhe conceder. Nenhuma figura de autoridade se estabelece e tem a capacidade e tem o poder se Deus não delegar. E dentro da visão de Deus, dentro do plano de Deus, ele estabeleceu uma ordem. Deus estabeleceu uma autoridade para que os homens pudessem estarem acessando essa autoridade. E para que os homens pudessem estarem exercendo com essa autoridade uma liderança. E para que eles pudessem estarem desfrutando do resultado dessa autoridade. A autoridade fala do poder que um líder ou um representante, seja ele pai, mãe, tio, tia, professor, bombeiro, seja ele policial, seja ele prefeito, seja ele deputado estadual, deputado federal, governador, presidente, seja qual for a figura de autoridade, a autoridade fala do poder que um líder tem para exercer a sua liderança. Liderança fala de influência. Fala de você estar influenciando. E existem duas formas de exercer a liderança com este poder. Deus deu poder ao homem. Deus deu poder ao homem, Deus deu poder aos pais, Deus deu poder ao marido, Deus deu poder à mãe, Deus deu poder ao tio, à tia, Deus deu poder aos mais velhos, Deus deu poder às figuras de autoridade. Mas existem duas formas de exercer essa autoridade, de exercer essa liderança. A primeira é através da sabedoria do mundo. Sabedoria, quando você estuda a palavra sabedoria, já tenho falado aqui nessa casa, sabedoria é a forma de realizar as coisas. Na sua essência, sabedoria é a forma assertiva de realizar coisas. Portanto, há duas formas de exercer essa liderança. Duas formas de desempenhar essa autoridade, de exercer esse poder. A primeira é através da sabedoria do mundo. Eu quero que você abra comigo em Tiago capítulo 3, verso 16, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão e sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos florieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então ele fala a respeito de uma autoridade que acessa uma sabedoria terrena. E ele descreve na sua essência aqui que a sabedoria terrena, ela causa confusão, ela é egoísta, ela é animal, ela é terrena, ela é demoníaca, ela traz facção, ela traz divisão, ela traz amargura, ela traz inveja, ela é totalmente oposta da sabedoria de Deus. Então ele fala de pessoas que têm figuras de autoridade. E quando se fala de exercer essa autoridade, esse poder, de influenciar, influencia com essa sabedoria humana. E toda influência com a sabedoria humana, com este poder, com essa autoridade, me traz uma consequência. Porque a palavra do Senhor fala, tudo que o homem semear, certamente ele colherá.
Então, quando se fala de um poder, quando se fala de uma autoridade exercida através da sabedoria terrena, o homem, com certeza, ele colherá o resultado dessa sabedoria, o resultado dessa liderança, o resultado desse poder que está sendo canalizado em uma liderança focada na sabedoria terrena. E mais abaixo, Tiago, no verso 17, ele fala sobre a segunda influência, que é através da sabedoria de Deus. Ele diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então ele está falando de uma autoridade, de um poder que é exercido dentro da sabedoria de Deus. Pessoas que passam a se movimentar por aquela autoridade que foi dada a elas através da sabedoria de Deus. E por elas acessar essa sabedoria, elas colhem resultados. Por elas acessar essa sabedoria que do alto vem, por elas praticarem com pureza, pacificamente, de uma forma tratável, com plena misericórdia, bons frutos, imparcial, sem nenhum fingimento, as pessoas passam a desfrutar do resultado dessa sabedoria. Portanto, nós temos duas figuras de autoridade. E essas duas figuras de autoridade, elas têm duas expressões distintas. Elas têm expressões distintas porque escolheram a sabedoria terrena e a sabedoria de Deus. Quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vemos alguns homens se movimentando dentro dessa sabedoria. Nós vemos o próprio Saul. Saul, que foi o primeiro rei estabelecido. Ele recebe a sabedoria de Deus, ele é ungido, é levantado. Ele recebe o espírito da profecia, ele começa a profetizar juntamente com os tangedores. E chega um momento do seu reinado, ele opta em abandonar a sabedoria de Deus e a executar a sabedoria terrena. Por conta disso, a palavra do Senhor fala que Deus o rejeitou. É interessante quando nós olhamos para a vida dele, enquanto ele estava acessando a sabedoria de Deus, ele estava desfrutando da bondade do Senhor. Mas quando deixou de acessar a sabedoria de Deus, ou seja, exercer o poder, a autoridade que ele tinha como rei, através da sabedoria de Deus, quando ele abriu mão disso, ele começou a exercer a sabedoria terrena, ele começou a colher consequências. A Bíblia fala de um outro homem chamado Davi. Davi era um homem que transitava nas duas sabedorias. Ora ele estava na sabedoria terrena, ora estava na sabedoria de Deus. Ora ele usava o poder, a autoridade que ele tinha para acessar a sabedoria terrena. Ora ele usava o poder, a autoridade, a cadeira de rei que ele tinha para acessar a sabedoria de Deus. E ele sofria consequências de ambos acessos. A Bíblia fala a respeito de Salomão, um próprio homem, ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, dá-me sabedoria para entrar e sair no meio desse tão grande povo. E Deus olha para Salomão e diz: Salomão, como tu não impedisses os seus inimigos, bens e fama, eu te darei sabedoria, os teus inimigos, e te darei riqueza. E houve um momento na vida de Salomão que ele viveu com essa autoridade, esse poder, a sabedoria de Deus. Ele viu os feitos do Senhor por conta desse acesso. Ele colheu o resultado por conta desse acesso, por conta da prática, da sabedoria de Deus e não da sabedoria terrena. Mas houve um momento na vida de Salomão que ele acessa a sabedoria terrena. E por conta de ele acessar a sabedoria terrena, ele passa a vivenciar um colapso na sua vida emocional, espiritual e no seu reinado. A tal ponto que escreve Eclesiastes, falando a respeito de tudo que tinha acontecido e da forma como ele estava olhando a vida. E ele diz que tudo na vida é vaidade. O seu coração é vendido pelas circunstâncias. Ele entrega o seu coração às circunstâncias.
ele é distraído, ele é desfocado, e ele passa a acessar a sabedoria terrena. E por ele acessar a sabedoria terrena, através do poder e da autoridade, ele colhe tudo isso. Nós vemos um outro homem que não é um homem segundo o coração de Deus, mas Deus o chamou de ungido. A Bíblia fala de Ciro, um homem que deu carta de alforria a todo o povo que estava lá em Babilônia por 70 anos. Ele libera o povo para voltar a Jerusalém. E a Bíblia fala que Deus diz ao meu ungido Ciro. Mas quando você estuda a biografia de Ciro, Ciro não era um homem segundo o coração de Deus. A pergunta é, por que Ciro é conhecido por Deus como um homem ungido? Quando você começa a desmembrar esse texto, a primeira coisa que nós precisamos analisar é a questão do ungir. A ungir está ligado à unção. A unção está ligado com o óleo. Era algo que era derramado sobre uma pessoa. E quando você estuda a palavra unção, a unção fala sobre o Espírito do Senhor em manifestação na vida de um homem. Você vai ver isso em 1 João capítulo 2, verso 27, quando João diz, a unção que vós recebeste fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, porque essa unção os ensinará em todas as coisas. O que João está dizendo? Ele está falando do Espírito em manifestação na vida do homem. Ele está falando do Espírito Santo ensinando o homem. Portanto, toda vez que a Bíblia fala de unção, ela está falando do Espírito Santo em manifestação. Ou seja, de alguém que acessa o Espírito Santo. De alguém que percebe a unção e acessa essa unção e anda à altura dessa unção. E aqui, Ciro, ele é reconhecido por Deus. Deus está dizendo, ao meu ungido Ciro. Era um rei ímpio. O que Deus estava querendo dizer? Alguém que através do seu poder, da sua autoridade, da sua cadeira de monarca, ele deixa de acessar a sabedoria terrena. Ele passa a acessar a sabedoria de Deus. E quando ele acessa a sabedoria de Deus, ele está acessando a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor era justamente que o povo saísse de Babilônia e fosse levado para Jerusalém, para reconstruir as portas e muralhas de Jerusalém. Portanto, Deus, vendo isso no coração de Ciro, ele diz, ao meu ungido Ciro. Então nós vemos vários episódios na Bíblia Sagrada, de homens que andaram segundo a sabedoria da terra e segundo a sabedoria de Deus, por conta da autoridade. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o texto que nós lemos essa noite fala que toda a autoridade foi estabelecida por Deus. Agora cabe a mim a discernir, como autoridade, como pai, como pastor, que sabedoria eu vou acessar? Se eu vou acessar a sabedoria da terra, ou se eu vou acessar a sabedoria de Deus. E dependendo da forma do meu acesso, eu vou estar colhendo isso. Então, como pai, como marido, como pastor, como figura de autoridade, eu preciso compreender as duas sabedorias. A sabedoria terrena e a sabedoria de Deus. E quando eu abro mão da sabedoria terrena e começo a acessar a sabedoria dos céus, eu passo a movimentar os céus. Eu passo a acessar as promessas de Deus na minha vida. Então toda figura de autoridade tem a liberdade para escolher qual sabedoria ela vai estar acessando. Por exemplo, muitas pessoas que são figuras de autoridade, e a Bíblia fala sobre nós estarmos honrando essas autoridades. Nós estamos reconhecendo essas autoridades. E há muitas pessoas que perguntam, mas pastor, como eu vou honrar uma pessoa? Como eu vou reconhecer uma pessoa que não é cristã? Como eu vou honrar o meu pai que bebe? Como eu vou honrar meu pai que desonra minha mãe? Como eu vou honrar essa pessoa que só pisa na bola? Ele não é uma referência para mim, de homem de Deus, de mulher de Deus, figura de autoridade. Como eu vou honrar uma pessoa dessa?
A Bíblia fala que o meu papel é honrar as pessoas. O que essas pessoas estão fazendo com a autoridade, o poder delas, elas vão responder diante do Senhor. Se elas estão acessando a sabedoria terrena, elas vão ter a consequência, vão ter o resultado. Agora, se elas acessarem a sabedoria eterna de Deus, elas vão ter a consequência. Por isso que a palavra deixa bem claro aqui, no livro de Samuel, que aqueles que honram o Senhor serão honrados. Aqueles que desprezam o Senhor serão desprezados. E domingo passado nós estivemos falando sobre a honra a Deus, que nós honramos a Deus através de pessoas. Quando eu deixo de honrar uma figura de autoridade, eu estou desonrando a Deus. Por mais que meu pai seja uma pessoa alcoólica, por mais que a minha mãe seja uma pessoa que saiu de casa, me abandonou, ela é uma figura de autoridade. Por mais que o meu professor não venha a ser cristão, ele é uma figura de autoridade. Por mais que a minha avó venha a ser de uma outra religião, ela é uma figura de autoridade. E a palavra do Senhor fala que quando nós resistimos à autoridade, quando nós desonramos essa autoridade, nós estamos desonrando a Deus. Uma das coisas que nós temos ensinado e temos aprendido nessa casa, é que é muito fácil nós falarmos que honramos a Deus. É muito fácil nós falarmos que amamos a Deus, que nós servimos a Deus. Eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu honro a Deus. A maior prova que o homem honra a Deus, serve a Deus e ama a Deus, é quando ele se depara com a humanidade das pessoas. O próprio Senhor Jesus, ele fala sobre isto, dizendo, olha, eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive nu, não deste de vestir. Quando os discípulos são confrontados a respeito disso, sobre a prática do serviço, sobre a prática do amar. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo, que nós amamos a Deus através de pessoas. Nós servimos a Deus através de pessoas. Nós honramos a Deus através de pessoas. O livro de João diz que quando nós amamos as pessoas, nós estamos amando a Deus. Quando nós não amamos as pessoas, nós não amamos a Deus e nós não conhecemos a Deus. Então percebe que todos os princípios são atrelados. Não tem como nós separarmos um dos outros. Pelo contrário, são como elos. E quando se trata de honra, nós honramos a Deus. Não somente de palavras, não somente de coração, mas de fato, de ato. Eu honro a Deus através da sua vida. A forma como eu trato com você. A forma como eu lido com você. Eu honro a Deus a forma como eu lido com o meu pai. A pergunta é como eu lido com o meu pai. Pastor, eu não tenho paciência com o meu pai. É como se você estivesse dizendo, eu não tenho paciência com Jesus. Eu não aguento o meu patrão. Eu não aguento essa pessoa. Eu não aguento o meu marido. É como se dissesse, eu não aguento Jesus. Honra fala justamente de você reconhecer que você honra a Deus através de pessoas, mesmo com as debilidades, mesmo com as falhas. Porque não é você que responde pelas falhas das pessoas. Não é você que vai responder pela falha do seu pai, da sua mãe, do mais velho, do tio, da tia, do avô, da avó, do marido, da esposa, do professor, do policial, do prefeito, do governador, do presidente. Não é você que vai responder pela falha dele. Cada um responde pela sua falha. Então eu não sou responsável pela tua humanidade. A minha dívida com você é o amor. A palavra do Senhor fala assim que nós temos uma dívida, e essa dívida é impagável, que é o amor. E a honra faz parte do amor incondicional. Eu não honro você porque você me honra.
Eu honro você porque eu sou inteligente. E eu sei que eu estou honrando a Deus através da sua vida. Agora, as suas atitudes, o seu comportamento, as suas escolhas, é você e Deus. E nós vemos um quadro como este. Saul tinha sido rejeitado por Deus. E por várias vezes, Saul esteve na mira de Davi. Davi chegou a cortar pedaço do manto. Enquanto Saul queria matar Davi, olhando em uma perspectiva humana, Davi tinha todo o direito de matar Saul. Ele teve muitas oportunidades. Mas havia um princípio no coração de Davi, de honra. Ele diz: quem sou eu para levantar a minha mão contra o ungido de Deus? Mesmo com a falha, mesmo com o erro, mesmo ele sendo rejeitado, o coração de Davi não muda. Então, quando nós estudamos a honra na Bíblia Sagrada, nós vemos que a honra não está ligado à tua performance, não está ligado à tua perfeição, está ligado ao entendimento de que quando eu honro você, eu estou honrando a Deus. Quando eu honro os meus pais, quando eu honro os meus avós, quando eu honro os mais velhos, quando eu honro as figuras de autoridade, eu estou honrando a Deus. É muito fácil nós levantarmos nossas mãos e declararmos: Senhor, eu te honro, eu te adoro, quero te servir. Eu te amo extravagantemente. Eu reconheço, Senhor. E Deus oportuniza momentos para nós estarmos amando a Ele. Ele oportuniza momentos de nós estarmos servindo a Ele. E Deus oportuniza momentos para nós estarmos honrando a Ele através de pessoas. Ele declara dizendo: tudo que vocês fizerem por eles, vocês estão fazendo para mim. A honra não é simplesmente um ato presencial de palavras elogiosas e presentes. A honra é quando eu estou no meu secreto. A honra, ela nasce no meu coração. Ela nasce no meu coração. A forma como eu vejo aquela pessoa. Em que lugar aquela pessoa está no meu coração. Qual lugar que ela ocupa no meu coração? Se ela ocupa um lugar de desprezo, eu estou desonrando. O próprio Deus fala: olha, vocês são muito bons de palavras, Ele diz isso. Mas com o coração vocês me desonram. Eu costumo dizer, e na realidade é Bíblia isso aqui. Ele diz que os olhos dele percorrem toda a terra. Ele esquadrinha o coração, o rim, ele sabe tudo que se cogita no meu, no seu, no nosso coração. Nada se esconde dos olhos de Deus. Eu posso performar para você uma honra. Eu posso dirigir palavras elogiosas para você de honra. Mas a honra genuína é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É eu trazer um conserto no meu coração no que diz respeito à figura de autoridade. No que diz respeito ao meu pai, à minha mãe, ao meu avô, à minha avó, meu tio, minha tia. Não é simplesmente eu olhar e falar assim: ó, tio, eu te amo tanto. Tio, você é tão especial para mim, mas no meu coração existe um lugar de desprezo com esse tio. Em um lugar do meu coração existe um lugar de desprezo para minha esposa, para o meu marido, para o meu pai. Mas eu coloco uma máscara. Eu atuo como um bom ator.
E talvez a pessoa que está recebendo aquela palavra elogiosa, aqueles presentes, ela não consegue ver o meu coração. Mas só que Deus, Ele vê o meu coração. Se de fato eu estou honrando você. Se de fato a motivação da minha honra a você é uma motivação correta ou não. Davi teve a oportunidade de desonrar Saul. Eu quero que você preste atenção na vida de Davi. Davi já tinha sido ungido, tinha recebido uma palavra profética que ele assumiria o reinado. E ele estava sabendo que Saul tinha sido rejeitado por Deus. E o povo estava aclamando Davi, e isso começa a criar uma fúria em Saul, dizendo: não, eu não aceito que Davi venha tomar o meu posto. Eu preciso matar Davi. Então ele tinha todas essas informações emocionais que justificava ele em tomar uma atitude de dizimar Davi. Mas no entanto, Davi, ele toma uma atitude totalmente diferente. Em meio a esse quadro, em meio à situação, ele honra Saul. Honra não tem a ver com perfeição. Honra tem a ver com o reconhecimento da autoridade que aquela pessoa é para mim. Não importa o que o prefeito está fazendo. Não importa a sabedoria que ele está acessando. Você está acessando sabedoria terrena ou sabedoria eterna, sabedoria de Deus? Porque ele vai responder para Deus. Agora o meu papel como cristão é honrá-lo. E queridos, pasmem vocês, nós estamos vivendo uma época de desconstrução da honra. Nós vemos nos noticiários pessoas xingando policiais. Nós vemos no noticiário pessoas chutando policiais, chutando bombeiros. E a sociedade aplaudindo: é isso mesmo, tem que fazer isso. Nós vemos jovens dentro da sala de aula xingando o professor. Jovens batendo no professor. Jovens ameaçando o professor. Nós vemos jovens batendo nos pais. Jovens xingando os pais com palavrões. Jovens saindo de casa porque não querem obedecer aos pais. Jovens não submetendo, não honrando os pais. Pessoas honrando as figuras de autoridades sociais. Pessoas honrando as figuras de autoridades religiosas. Num engano que o inimigo trouxe à humanidade. E o diabo sabe que quando o princípio de honra ele é quebrado, traz consequências. E Deus estabeleceu a honra para que houvesse uma ordem. Mas hoje a desordem é aplaudida pela sociedade. Hoje a desonra, ela é aplaudida pela sociedade, até mesmo pelos cristãos. A sociedade fala: aquele fulano está querendo ser puxa-saco. E por conta dessas declarações, algumas pessoas deixaram de honrar. Honraram pessoas, se tornou sinônimo de puxa-saquismo, lambição. Isso passou a entrar no meio religioso, no meio cristão, e as pessoas deixaram de praticar a honra. Nós não andamos segundo aquilo que o mundo fala. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele fala sobre uma metanoia, uma metamorfose de vida, uma transformação, uma reprogramação em Cristo Jesus. Não viver segundo o sistema deste mundo. Porque o sistema deste mundo quer implodir todos os princípios. Ele quer me conduzir a negociar princípios. Em se tratando da honra, eu abri mão da honra. A tal ponto que a esposa desonra o marido na frente de todo mundo. A tal ponto que o marido desonra a esposa.
não somente no trato, não somente na fala, como no adultério, na pornografia, como no assédio. Isso é desonra. E nós não sabemos porque algumas coisas estão acontecendo em nossas vidas. Algumas coisas acontecem em nossas vidas porque há desonra. E Deus não vai negociar esse princípio. E volto a dizer, a honra, ela tem que ser evidente no meu secreto. É quando eu estou sozinho. Quando eu penso em você. Quando eu penso nas figuras de autoridade. Qual o lugar que elas ocupam no meu coração? Se é o lugar de desprezo ou lugar de honra? Essa série Resgatando a Honra, ela tem um propósito, objetivo, e trazer um alinhamento nos nossos corações com o coração de Deus. E o diabo não quer que o meu coração esteja alinhado com Deus. O diabo quer que eu faça facções, porque a palavra diz que a sabedoria deste mundo traz facções. Ele quer que eu comece simplesmente a instaurar uma facção dentro do meu casamento, dentro da minha família, dentro dos meus relacionamentos, dentro da minha empresa, desonrando o meu patrão, desonrando as figuras de autoridade. Ou seja, que eu faça um motim, que eu fale mal, que eu desmereço, que eu venha denegrir aquela pessoa, que eu venha desmoralizar aquela pessoa, que eu venha desnudar aquela pessoa, como aconteceu com Noé. A Bíblia fala que um dos filhos de Noé, ao ver Noé nu, ele satirizou aquele quadro. Ele desonrou o pai dele. Em contrapartida, os irmãos andaram de costas com um lençol para cobrir o pai que estava nu. Mas esse outro estava descobrindo o pai. Desonra é descobrir pessoas. Desonra é você descobrir a falha do irmão, é você contar a falha do outro irmão. É você contar a falha de uma liderança, do teu marido, da tua esposa. É você expor com um propósito maléfico, não benéfico. Criar-se um montinho. E nesse tempo o que o inimigo tem feito é justamente isso. Tem levado o homem a uma prática de desonra. A não honrar as autoridades. O princípio de honra está tão distante da igreja. A igreja não sabe o porquê não está desfrutando da plenitude, da totalidade das promessas do Senhor. E é um princípio que Deus está nos chamando para um resgate. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Quem resiste a uma autoridade, resiste a Deus. É o que Paulo fala aos Romanos. Então é como se eu dissesse, olha Senhor, eu vou entrar em um braço de ferro contigo. Eu vou te resistir. Você não está resistindo o seu pai. Você não está resistindo o seu marido. Você não está resistindo a sua mãe. Você não está resistindo o seu tio, sua tia. Você não está resistindo o seu professor. Você está resistindo Deus. Muito sério isso. Quando eu começo a entender que o meu irmão é a imagem e semelhança de Deus, é obra-prima de Deus, a obra máxima de Deus, e que eu o honro através dele, eu penso duas vezes em falar de você. Eu penso duas vezes em levantar a mão contra você. Eu penso duas vezes ou três vezes em desonrar você. A honra, ela nasce no coração. E a pergunta que nós precisamos fazer nessa noite: em que lugar o meu cônjuge está no meu coração? Esse é um lugar de honra ou de desprezo? Em que lugar o meu pai, a minha mãe está no meu coração?
Em um lugar de honra ou um lugar de desprezo? Em que lugar o meu tio, minha tia, o meu avô, a minha avó está em meu coração? Lugar de honra ou desprezo? Aonde houver desprezo, por mais que eu tenha uma habilidade em sorrir, abraçar, em escolher as melhores palavras, e eu achar que eu estou quitado, no que diz respeito à honra, Deus olha para o meu coração. Ele sabe o estado do meu coração. Ele sabe se aquilo que eu estou falando tem coesão com o meu coração, ou se está destoando do meu coração. Aonde está a honra? Os nossos corações, esses últimos dias, têm sido envenenados, têm sido guiados por tantas coisas. Sabe, queridos, uma das coisas que a igreja não tem percebido, a igreja tem caído nessa arapuca, a tal ponto que a honra tem sido rasgada, é nos dias atuais da política que nós estamos vivendo. Por conta da política, tem se estabelecido uma desonra tão grande. Pessoas se xingam nas redes sociais. Famílias se separam por causa de partidos. Cristãos não conversam porque tem uma opção, outro tem outra opção. E de uma forma sutil o diabo tem entrado, ele tem instaurado, ele tem usado algumas verdades para convencer os brasileiros que eles são certos, eles precisam se posicionar assim, assim, assado. Mas paralelo a isso, existe uma intenção maléfica, porque eles sabem o que Deus está fazendo no Brasil. Eles sabem do grande avivamento. Eles sabem o que Deus já falou através dos seus profetas para o Brasil. Ele ouviu os profetas falando que haveria um grande avivamento. E a igreja precisa acordar. A igreja está sendo conduzida por um espírito. E esse espírito tem conduzido a desonra, não somente com respeito aos políticos, como também dentro da família. Aquele marido que nunca xingou a esposa, começou a xingar. Aquela esposa que nunca xingou o marido, começou a xingar. Desprezou, começou a desprezar. Aquela pessoa que nunca desprezou amigos, começa a desprezar. O que é isso? É desonra. Existe um lugar de honra, aonde as autoridades, elas não podem serem tocadas. A palavra do Senhor fala, ai daquele que tocar no ungido. Fala de honra. Fala de autoridade. E nós abrimos mão, nós negociamos por conta de um pensamento. Por conta de uma frustração, uma decepção com cônjuges, com amigos, com irmãos, com o patrão, com o político, com o tio, com a avó, com a tia, com o pai, e nós achamos por direito. E numa concepção de liberdade de expressão, eu estava me expressando a desonra e não a honra. O tal da liberdade de expressão tem levado a humanidade a uma desonra. Pastor, você quer dizer que eu não tenho liberdade de expressão? Você tem total liberdade de expressão. Mas quando a tua liberdade de expressão conflui com o sistema do mundo, não é uma liberdade de expressão em Deus. Porque está acessando a sabedoria da terra e não a sabedoria do alto.
A tal da liberdade de expressão tem levado esposas, maridos, tem levado tios e tias, avós, brigarem nas redes sociais. Quantas pessoas você conhece que brigaram por causa de partido? Que não estão mais falando por causa do partido? Que se desonraram por causa de partido? Se xingaram. E o diabo está lá assim, ó. Continue que eu gosto. Eu estou feliz com isso. Vocês estão caindo na minha arapuca, estão caindo na minha armadilha. Eles sabem o que Deus quer fazer no Brasil. Existe uma batalha no reino espiritual, queridos. Todo esse movimento que tem alarmado, essa ansiedade do povo no que vai ser depois de outubro. O diabo sabe o que está para acontecer nos próximos anos, que é o avivamento, o derramar do Espírito. Milhares de pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. E o que ele quer fazer é distrair os cristãos. Em nome do direito, em nome da liberdade de expressão, as pessoas têm quebrado um princípio de honra. E por quebrar esse princípio de honra, ele tem trazido um desdobramento de honra em todas as esferas sociais. Como nunca em nosso tempo, filhos desonrando os pais. Como nunca em nosso tempo, pessoas desonrando figuras de autoridade. Nas redes sociais, xingando policiais, xingando os bombeiros. Eu falo, que raio de cristianismo nós estamos vivendo nesses dias? Um cristianismo maltrapilho. Porque o cristianismo verdadeiro é um cristianismo transformador, é um cristianismo que manifesta Cristo, é um cristianismo que honra a Deus. E que crê no poder da oração, crê no poder do jejum, crê no poder da palavra, crê na sabedoria de Deus e não na sabedoria da terra, que é animal. Deus está nos chamando para nós honrarmos as nossas autoridades. 1 Samuel 2:30 diz: por isso é que o oráculo de Yahvé, Deus de Israel, eu disse que a tua casa e a casa de teu pai andariam na minha presença para sempre, mas agora, oráculo de Yahvé, longe de mim tal coisa, porque eu honro aqueles que me honram, e os que me desprezam serão tratados como nada. Deus está nos chamando para nós honrarmos governantes, professores, para nós honrarmos o exército, a polícia, os bombeiros, patrões, avós, tios, pessoas mais velhas. Queridos, quantos jovens adolescentes não respeitam mais os mais velhos? Está uma senhora com uma sacola no ônibus, em pé. Ele continua sentado. Nos tempos antigos, quando alguém mais velho estava com uma sacola em pé, ele levantava do lugar e dizia: pode sentar. Quando via uma senhora carregando, quase não conseguindo carregar, pedia licença e diria: olha, posso te ajudar? Ajudava os mais velhos a atravessarem as ruas. Hoje não existe mais isso. Sabe o que é isso? Desonra. Falam de igualdade, esquecem da idade, da experiência, confrontam, falam alto, xingam os mais velhos. Aonde está a honra? Eu venho de uma época onde meu pai me ensinava: honra as pessoas mais velhas.
Independente se é seu pai ou sua mãe. Se a pessoa mais velha que você, honre ela. Mesmo que você esteja em um lugar de autoridade sobre aquela pessoa, honre essa pessoa. Reconheça a pessoa por causa da idade dela. Não é porque eu sou pastor e você sendo mais velho que eu tenho autoridade para desonrar você. O meu papel, mesmo sendo pastor, e você sendo mais velho que eu, é eu honrar você, reconhecer você. Hebreus capítulo 13, verso 17 diz: obedecei aos vossos líderes e pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria. Queridos, hoje, no mundo, nas redes sociais, há uma desonra. Eu não estou falando dessa casa. Eu estou falando o que acontece no mundo da internet. A desonra em relação aos pastores, aos líderes. O que as pessoas falam na internet. Cristãos falando mal de pastores. Falando mal de líderes, isso é desonra. Olha o que o texto diz, Hebreus. Eu falo, ou eu ando na palavra, ou não ando na palavra. Ou eu sigo o sistema de Deus, ou eu sigo o sistema do mundo. E o último ponto que eu quero abordar aqui, está em Êxodo 20, verso 12. Honra o teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra, o teu Deus, que o teu Deus te dá. Você sabia, filho, que quando você honra o seu pai, mesmo que seu pai venha a ser já velho, e você, um homem de 50 anos, 60 anos, se você quer ter longa vida aqui na terra, uma vida abençoada aqui na terra, a palavra está dizendo, honre ele. Não é porque o seu pai não fez uma faculdade, não fez um doutorado, não é porque seu pai não fala a segunda língua, o inglês, o espanhol, o francês, não é porque seu pai não fala certo, corretamente, porque seu pai trabalhou como um engraxate, hoje você é um advogado, hoje você é um engenheiro, você tem muito dinheiro, você pode desonrar ele. A palavra fala sobre nós honrarmos nossos pais. Porque você tem. E você está no topo. Que você está nos ombros de gigantes. E esses gigantes são os seus pais. Pessoas que cuidaram de você. Por mais que foram falhos. Por mais que de repente pisaram na bola em algum momento da história deles com você. Eles são autoridades, são pais da sua vida. E o texto está dizendo, honre os pais. Para que viva longa vida aqui na terra. Deus quer restaurar a honra dos nossos corações. Deus quer restaurar o lugar de honra. Deus quer conduzir cada um de nós às figuras de autoridade existente aqui na terra. Se o Senhor Jesus nessa noite apresentasse para você e dissesse: aonde está no teu coração o teu professor? Aonde está no teu coração o teu patrão? Aonde está no teu coração o teu pai? Aonde está no teu coração a tua mãe? Aonde está no teu coração a tua esposa, o teu marido? Aonde está no teu coração o teu pastor, o teu lead Connect Fellowship? O teu lead ministério, aonde ele está no teu coração? E ele sabendo do meu coração,
qual seria a minha resposta? Se ele está num lugar de desprezo, a minha oração precisa ser como do salmista: corrija-me, Senhor, em justa medida. Corrija o meu coração. Eu quero ser um homem de honra. Eu não quero ser igual à multidão. Eu quero ser filho de Deus aqui na terra. Eu quero honrar as pessoas mais velhas. Eu quero honrar o meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, minha tia. Eu quero honrar as figuras de autoridades existentes estabelecidas pelo Senhor, independente da sabedoria que elas estão acessando, se sabedoria terrena ou sabedoria de Deus, elas vão responder diante de Deus. A forma como elas estão usando o poder para exercer a liderança foi como Davi. Chegou um momento que Saul acessou a sabedoria terrena, e para ele não importa, isso é problema de Saul com Deus. A minha parte é honrá-lo. Eu não vou desonrar Saul, porque aquela pessoa pisou na bola com você, falhou com você. Dá o direito de você desonrar aquela pessoa, xingar aquela pessoa, brigar com aquela pessoa. Pessoas vão falhar conosco. As autoridades vão falhar conosco. Nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nossos tios, nossos parentes, as figuras de autoridade vão falhar. Mas a minha honra não está baseada na performance, na perfeição das pessoas, mas sim no entendimento que eu tenho do princípio da honra. Eu honro você. Eu amo você incondicionalmente. Eu sirvo você, porque eu sei que eu estou amando, servindo, honrando a Deus através da sua vida. Os meus olhos não são fitos nas tuas falhas, nas suas debilidades. Os meus olhos estão fitos em Cristo Jesus. Quando eu olho para você, eu vejo Jesus. Deus quer conduzir a igreja a ter este olhar. Quando nós olharmos para as pessoas, nós começamos a ver Jesus e não a pessoa, porque quando nós olhamos para a pessoa, nós vamos ver falhas, e nós vamos acessar a sabedoria terrena, e nós vamos desonrar a Deus através dessas pessoas. O que Deus quer é que eu comece a ver Jesus e não mais você. Quando eu começar a ver Jesus no meu cônjuge e não mais o meu cônjuge, eu vou começar a honrar. Porque Jesus, Ele simplesmente, Ele é o perfeito. E quando eu honro através de Jesus o meu cônjuge, ele começa a ser restaurado, ele começa a ser curado. De alguma forma, em algum momento da sua trajetória, aquela figura de autoridade, ela é confrontada por Deus, é ministrada por Deus, é tocada por Deus. Quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Nenhum homem tem poder, tem autoridade que não venha de Deus. Nem o diabo tem autoridade para dar ao homem. O diabo, ele trabalha para deturpar a autoridade que Deus deu ao homem, para que o homem use essa autoridade para servir a ele. Porque o diabo não tem poder, não tem autoridade, porque toda autoridade está nas mãos de Deus,
E Ele concede à humanidade, para que a humanidade venha vivendo dentro de uma ordem que Ele estabeleceu. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Olha o que o diabo tem feito com milhares de pessoas. Através da desonra, atrair para si mesmo condenação e se opor a Deus. Percebe que essa noite é uma noite de conserto, uma noite de arrependimento, aonde eu declaro: Senhor, eu tenho desonrado. Eu tenho desonrado essa autoridade, aquela outra autoridade. Eu tenho desonrado a minha mãe, tenho desonrado o meu pai. Eu tenho desonrado o meu marido, tenho desonrado a minha esposa. Eu tenho desonrado o meu avô, tenho desonrado a minha avó. Eu tenho desonrado os meus líderes da igreja, o pastor da igreja. Eu tenho desonrado o meu patrão. Eu tenho desonrado meu tio, minha tia, minha avó, meu avô. Eu tenho desonrado o meu patrão. Eu tenho desonrado o policial. Eu concordo com aquilo que as pessoas falam do policial. Eu concordo com aquilo que as pessoas falam do exército. Eu concordo com aquilo que as pessoas falam do bombeiro. Eu concordo com aquilo que as pessoas falam dos professores. Eu tenho desonrado os professores. Mas nessa noite eu quero me arrepender. Eu quero construir em meu coração um lugar de honra para essas figuras de autoridade. Quero honrá-los, de dentro para fora. Feche seus olhos. Pai, como igreja nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua verdade, diante da Tua palavra. Pai, nós queremos nos arrepender, Senhor. Por nós honrarmos com palavras, mas o nosso coração está tão distante. Pai, nós queremos nos arrepender, Senhor, porque nós temos sido maus com os nossos pais. Nós temos sido maus com nossos avós. Nós temos sido maus com nossos tios. Sabe, Deus, nós temos falado coisas horríveis. Não somente em nosso coração nós temos imaginado, como também nós temos falado para outras pessoas isso. Nós temos falado mal, Senhor, do nosso patrão. Nós temos falado mal da nossa professora, Senhor. Nós temos desonrado. Nós temos xingado. Nós temos falado mal das autoridades cíveis do país. Tem havido um prazer em nosso coração em falar tanto mal, Senhor, das autoridades, do prefeito, do vereador, do governador, do presidente, do exército, dos bombeiros, dos policiais. Nós escolhemos as palavras mais terríveis, depreciação. Nós temos sido maus, nós temos desonrado, e nós nos arrependemos nessa noite, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, por nós desonrarmos até mesmo aquela pessoa que é mais velha que nós. Não é porque eu sou líder de um connect, de um fellowship, e aquela pessoa participa, ela é mais velha que eu tenho o direito de desonrar ela. Não, Senhor.
Ele é mais velho do que eu. Paulo traz uma instrução a Timóteo, dizendo: Timóteo, honre os mais velhos. Trate os mais velhos como pessoas mais velhas, reconhecendo eles. Não desonram, não maltrata eles. Nós queremos ser cordiais com as pessoas, bondosos com as pessoas. Nós queremos ser prontas em ajudar as pessoas mais velhas, em servi-las. Sabe por quê, Pai? Porque nós entendemos, pela Tua palavra, quando assim fazemos, nós estamos servindo ao Senhor, e nós estamos amando essa pessoa incondicionalmente. Portanto, Senhor, nós queremos construir esse lugar de honra às figuras de autoridade. Muito mais do que palavras elogiosas, presentes, é o lugar que essa pessoa ocupará em nosso coração. E nós pedimos, ó Pai, restaure nosso coração. Restaure esse lugar que foi saqueado, esse lugar que foi destruído. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos paralisar toda a ação do reino das trevas, que tem encontrado ocasião por conta da nossa desonra. Nós queremos abrir os nossos corações e nós queremos declarar, Senhor, nós queremos denunciar nossa falha, nosso erro, nosso pecado, e nós nos arrependemos e nós pedimos perdão, Senhor. E nessa noite, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, nós pedimos. Nós não somente queremos pedir perdão a Ti, Senhor, pela nossa falha com as figuras de autoridade, mas nós queremos dirigir a essas figuras de autoridade. Nós queremos dirigir nosso pai e nossa mãe e falar assim: Pai, eu tenho te desonrado. Nós queremos dirigir, Senhor, aos avós, e queremos declarar: nós temos desonrado. Nós não queremos somente nos arrepender diante de Ti, mas nós queremos estender, Senhor, praticamente, Senhor, de uma forma prática, a essas figuras de autoridade em nossas vidas. Sara os nossos corações neste dia, Senhor. Nós queremos fechar todas as arestas, todas as concessões para o reino das trevas, e nós queremos declarar a restauração da honra em nossos corações, em nome de Jesus. Assim nós oramos nessa noite, Pai. Entregamos nossos corações a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus,
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, Sim, Senhor. a força Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. e o poder ao Rei Sim, Senhor. Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Não tem nada a ver com a mensagem que nós ministramos, mas eu quero dar essa oportunidade para você que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo e queira nessa noite confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, dizendo: pastor, eu quero viver o cristianismo. Eu decido em meu coração nessa noite a viver o cristianismo, mesmo com as minhas imperfeições. Sabe por quê? Deus não espera pessoas perfeitas. Mas pastor, eu fiz tanta coisa ruim, será que eu sou merecedor da salvação? Ele não veio para os sãos, Ele veio para os enfermos. Ele veio para mim e para você. Ele veio para os imperfeitos. E nessa noite eu quero estender esse apelo. Se você quer seguir o cristianismo, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você a colocar a tua mão no coração. Eu quero orar com você nessa noite. Fala assim: pastor, eu quero receber Jesus no meu coração. Eu quero que Ele venha a ser Senhor e Salvador da minha vida. Se você quer que Jesus venha a ser o centro da sua vida, que Ele venha a ser a base da sua vida, eu quero que você coloque a tua mão no coração neste momento. Quero orar com você. Pai, eu quero orar com esse irmão, com essa irmã neste momento, que colocou a mão no coração. Eu quero ministrar, Senhor, a tua verdade, a tua presença. Que publicamente, Senhor, ela decide se aliançar com o Senhor, em aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que haja uma profundidade, uma clareza das tuas verdades neste coração. Eu abençoo a vida dele, abençoo a vida dela nessa noite. Que ela sinta-se, que ele sinta-se amado e amada pelo Senhor. Em o nome de Jesus. Assim nós oramos e abençoamos de coração. Em nome de Jesus. Se você colocou a tua mão no coração, quero convidar você a mais um passo. Que você venha até a frente. Alguém vai te acompanhar. Nós queremos orar e abençoar a sua vida e abençoar a sua família também. Alguém colocou a mão no coração, quer vir até a frente? Em nome de Jesus, nós queremos orar com você. Pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser. Há mais alguém que gostaria de aceitar Jesus nessa noite? Venha correndo. Jesus te ama e tem um propósito eterno para a tua vida. É uma oportunidade que você não pode perder nessa noite. Venha até a frente. Não tenha vergonha. Alguns já vieram, pode vir. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Quero chamar o pessoal da intercessão, os diáconos, para estar nos auxiliando neste momento. Dá-me um coração igual ao teu. Dê um passinho mais para frente, por gentileza, vocês vieram aqui à frente. Sinto um olhar, Senhor, pra dentro de mim. Que escolha linda estão fazendo. Nada encontrarás de bom. A Bíblia fala que é uma festa dos céus. Mas Uma pessoa um que
peço, Jesus, entregue sua vida a Jesus. De ser Ele amou, transformado, ama e sempre amará vocês. preciso tanto Vocês estão do fazendo a maior teu escolha da vida de perdão. vocês. Dá-me um novo coração. Tem um pessoal que está se aproximando de vocês aqui. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Vocês que vieram até a frente, vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, receberam Cristo. E o lindo de tudo isso, deixa eu dizer algo para vocês. O lindo de tudo isso, quando nós recebemos Jesus, é que Ele nos coloca em uma grande família, e a família mais feliz da terra, por ter um Pai eterno. E nessa noite nós queremos apresentar a nova família de todos vocês. Quero que vocês olhem para trás. Nós queremos recebê-los. Sejam bem-vindos em nosso meio. Que Deus abençoe grandemente vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido. Aleluia. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar em cada coração. Que a força, a fé e a coragem de Deus venha estar em cada um. Que o rosto de Cristo resplandeça como o sol ao meio-dia. Se tu uma bênção ao entrares e ao saíres. Tenha uma semana do extraordinário de Deus, uma semana do favor do Senhor, uma semana de portas abertas.
Eu declaro as mãos, Senhor, sobre a tua vida, desde já. Em nome de Jesus, quantos creem, digam amém. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa noite, uma boa semana. Em nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.